bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos dar início a mais uma aula de português. Nesta aula, nossa primeira aula da semana, nós iremos trabalhar aí a disciplina de gramática, tá bom? Onde nós vamos estudar aí, continuar dando continuidade aos nossos estudos sobre os morfemas. Na última aula, a gente falou sobre a morfologia, falamos sobre a formação dos morfemas, o que são os morfemas, qual é a sua função, para que eles servem e tudo mais. A gente viu tudo isso aí, né? Eu expliquei para vocês que os morfemas, a morfologia, ela tem como principal função o estudo da formação das palavras, tá bom? As palavras são formadas a partir dos morfemas. Os morfemas, eles são as unidades mínimas de significado que podem ser usadas para formar as palavras. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem aí a morfologia e a gente tem os morfemas. Cada um deles exercendo a sua função, beleza? A gente chegou a ver um pouquinho sobre os morfemas. A gente viu, resumidamente, quais são todos os morfemas. E nessa aula eu vou explicar para vocês com mais calma, né, sobre o restante dos morfemas. Na última aula a gente chegou a ver a gente chegou a ver a raiz e o radical. Isso mesmo. A gente chegou a ver a raiz e o radical. Temos aí outros morfemas que vamos iniciar. A raiz e o radical, a raiz que é o radical, né, a mesma coisa, eles são o principal morfema, tá bom? A raiz é o principal morfema. Se vocês entenderam a raiz, com certeza vocês vão conseguir entender outros morfemas. Tá bom, gente? Então, o próximo que a gente vai estudar vai ser o afixo. Os afixos, tá bom? Serão o próximo morfema que nós estudaremos, tá certo? Então, antes de nós iniciarmos, eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui para que possamos dar início oficialmente à nossa aula, beleza? Vou colocar o cabeçalho aqui e a gente começa a nossa aula, beleza? Pronto, pessoal. Então, os estudos do afixo, tá bom? Professor, o que é um afixo? Qual é a função de um afixo? Ele é um morfema? Sim, pessoal. Os afixos, eles são morfemas. Como eu já tinha explicado para vocês na tabela anterior, nós temos 5 morfemas, que é a raiz, que é também o radical, né? A mesma coisa. A gente tem aí os afixos, o tema, a desinência e, por último, a gente tem aí a raiz, afixo, tema e temos aí a vogal terminante. Pronto. Temos 5 morfemas. Beleza? Hoje a gente vai estudar os afixos. Eu vou explicar para vocês aí o que são os afixos e qual é a sua função na morfologia. Beleza? Pessoal, quando a gente estudou a raiz, o radical, eu utilizei como exemplo a palavra indivisível. Foi? Eu utilizei essa palavra aí como exemplo, a palavra indivisível, para exemplificar a questão da raiz. Eu queria mostrar para vocês aí onde
tinha uma raiz onde tinha uma raiz presente. E aqui, nesse texto aqui, nessa palavra aqui, a gente encontra a raiz aqui, ó, divis, né? Porque a partir dessa raiz, divis, a gente consegue formar outras palavras. Por exemplo, divisão, dividiu, né? Dividiu, divisível, divisão e etc. Tá bom? Então, a raiz é divis, né? Divis. Esse in aqui, professor, qual é a função dele? Esse in e esse evil. Esse in e esse evil, pessoal, é o que nós chamamos de afixos. Eles são o que nós chamamos de afixos. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Indivisível. Indivisível. Pronto. Ó, a gente tem aqui o in e a gente tem aqui o evil. Então, esses dois, pessoal, são o que nós chamamos de afixos. Beleza? Esse aqui é um prefixo e esse aqui é um sufixo. Prefixo. Sufixo. Prefixo e sufixo. Os dois formam os afixos, pessoal. Os dois formam os afixos. Os dois formam os afixos. O que são afixos, professor? Pessoal, em geral, afixos são afixos, são morfemas que podem ser acrescentados antes ou no início ou no final da raiz para alterar ou acrescentar um significado à raiz. Tá bom? Então, os afixos, eles são morfemas que nós podemos acrescentar no início ou no final da palavra, e esses morfemas, eles podem acrescentar ou podem alterar o significado da raiz. Por exemplo, se eu pego aqui... Oi? Só um minuto, pessoal. Estava tirando uma dúvida aqui, pessoal. Como eu estava falando para vocês, então, os afixos são morfemas que podem ser acrescentados no início ou no final da raiz para alterar ou acrescentar o significado da raiz. Dependendo da posição, eles podem ser prefixos ou sufixos, tá? Se eles forem inseridos no início da raiz, tá? Começo da raiz, antes da raiz, nós chamamos de prefixo. No final, chamamos de sufixos, tá bom? Prefixo, que vem de pré, de antes, e su, que vem de depois. Sufixo, tá bom? Então, totalizando, nós temos dois afixos. A gente tem o prefixo e a gente tem o sufixo. Prefixo é acrescentado no início do radical, da raiz, antes, tá? Sufixo é acrescentado no final da raiz. Tá bom? Então, dependendo aí, a gente vai ter um prefixo ou a gente vai ter um sufixo. Beleza, gente? Se for no início é prefixo, se for no final a gente chama de sufixo. Beleza? Pronto. Então, aí são os que formam os afixos. Beleza, meus queridos? Muito bem. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Beleza, então a gente fez aqui uma análise da palavra indivisível. In é o prefixo e ível é o sufixo. E os dois formam o que nós chamamos de afixos. Beleza? Professor, de que forma esses afixos eles podem alterar ou adicionar um significado à raiz? Tá bom? Vamos mostrar um exemplo aqui para vocês. Vou colocar um exemplo aqui, deixa eu diminuir essa fonte aqui.
18, 14. Pronto. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu vou pegar a palavra dividir, né? Dividir. E vou acrescentar um sufixo. Vou pegar a raiz divi, né? Divi. Peguei a raiz divi e vou acrescentar o sufixo zível. Tá? Olhem o significado que eu acrescentei na palavra. A partir do momento que eu coloco esse ível aí, eu dou um novo significado à palavra. Eu quero dizer que ela é uma palavra que pode ser dividida, tá bom? Uma palavra que pode ser dividida é uma palavra divisível. Ok, gente? Muito bem. Então, a mesma coisa se eu pegar a palavra, deixa eu ver aqui, amigável. Amigável. Coloquei esse avel aqui, a mesma coisa. Quando eu pego a palavra amigo, amigo. Agora, quando eu acrescento o sufixo ável, eu estou o quê? Eu estou indicando que é uma pessoa que tem capacidade de ser amiga. Ou seja, uma pessoa amigável, uma pessoa que tem características de um amigo. Tá bom? Outra palavra, deixa eu ver aqui. Comida, comer, né? De comer. Comer. Se eu coloco comestível, né? Comestível, quando eu coloco esse tível aqui, eu estou dando o mesmo significado. Eu estou dizendo que algo é passivo de ser comido, ou seja, algo pode ser comido. Tá certo? Então, dependendo do sufixo que eu coloco, eu posso alterar o significado. Agora eu vou trocar o sufixo, eu vou colocar outro sufixo, tá? Eu vou pegar a palavra adaptar. Adaptável, o mesmo sufixo, tá? É uma coisa que pode ser adaptada. Então, esse sufixo aqui, pessoal, vel, esse sufixo aqui, vel, ele dá a entender que algo pode ser realizado. Ele dá um significado na palavra de que alguma coisa pode ser feita, tá bom? Divisível é algo que pode se dividir, amigável é alguém que pode ser amigo, comestível é algo que pode se comer, adaptável é algo que pode ser adaptado. Então, esse véu, ele dá a entender, ele dá essa ideia de que algo pode ser feito, tá bom? Algo pode ser realizado, tá bom? Dependendo do sufixo que você colocar. Beleza, pessoal? Pronto. Então, eu vou pegar outro exemplo de sufixo aqui para vocês. Vou usar outro sufixo para dar um outro exemplo para vocês de como os sufixos podem alterar o significado. Tá? Vou usar aqui o sufixo. Deixa eu ver aqui. Agem. Coletagem, né? Ferragem. Deixa eu ver aqui. Passagem. Pronto. Outro sufixo aqui, ó. Esse gen aqui, em, tá vendo? Vem de coletar, aí eu posso formar um substantivo a partir do acréscimo desse sufixo, tá? Então, esse sufixo aqui, ó, gen, ele me permite formar um substantivo a partir de um verbo, tá? Eu tenho aqui o verbo coletar, ferrar e passar. Aí, a partir do momento que eu coloco aqui esse gen aqui no final, eu consigo formar um substantivo a partir do verbo. Coletar vira coletagem. Ferrar vira ferragem. Passar vira passagem. Passagem. Tá bom? Então, dependendo do final do sufixo, eu posso alterar o seu significado. Nesse caso aqui, no primeiro, eu estou alterando, acrescentando significado. Aqui eu estou alterando. Aqui eu estou dizendo que eu estou transformando a palavra de um verbo, estou transformando-a em um substantivo. Entendeu? Pronto. Então, deu para entender que os sufixos eles podem alterar ou acrescentar o significado de uma palavra, dependendo da terminação, tá bom? Dependendo da terminação de uma palavra, eu posso alterar o seu significado. Vou colocar aqui para vocês.
Pronto, pessoal. Então, eu sublinhei aí todos os sufixos, para vocês terem uma ideia, tá? Lembrando que os sufixos, eles são acrescentados à raiz da palavra, tá bom? Às vezes, vai ser necessário remover uma letrinha ou acrescentar outra, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, a gente colocou o A, aqui a gente colocou o I, aqui a gente colocou outro A, entendeu? Então, dependendo, a gente vai precisar acrescentar aí uma letrinha para poder mudar o significado, para poder acrescentar o sufixo, tá bom? Acrescentar uma letrinha ou remover outra, depende da palavra, tá bom? Então, dependendo da palavra, a gente vai precisar fazer essa modificaçãozinha aí, tá certo? Pronto, pessoal, vamos lá. Então, agora, vamos agora ver os prefixos. A gente tem 5 minutinhos de aula ainda, dá tempo da gente ver aqui os prefixos, beleza? Pronto, vocês entenderam o sufixo, vocês viram que o sufixo ele é colocado no final da palavra, da raiz, tá bom? Agora a gente vai ver o prefixo. Prefixo, pessoal, ele vem antes da palavra, antes da raiz, tá bom? Ele vem aqui no início, tá bom? Então, nessa palavra aqui, ó, indivisível, a gente tem um sufixo e a gente tem um prefixo. O sufixo, como vocês já sabem, é o ível, tá? E o prefixo é esse in. Esse in aqui, pessoal, ele muda o significado, ele altera o significado da palavra, tá? Ele dá um significado contrário. Professor, só existe esse prefixo? Não, pessoal. Não existe só esse prefixo. Existem outros prefixos, muitos prefixos. Assim como os sufixos. Professor, o senhor só exemplificou com 2. Só existem esses 2? Claro que não, pessoal. Existem muitos, muitos e muitos, tá? Só que a gente só vai analisar, ver todos eles, claro, né, com o tempo. Não tem como eu passar todos. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 100 sufixos e mais de 100 prefixos. Então, para a gente decorar tudo de uma vez, não dá, né? Então, a gente vai começar primeiro entendendo o que são, para depois a gente passar para os outros prefixos, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui o prefixo, beleza? O in. Esse in aqui, como eu já falei para vocês, pessoal, ele dá uma ideia de alguma coisa contrária, de alguma coisa que tem um significado negativo, tá bom? Então, quando eu falo que alguma coisa é divisível, eu quero dizer que ela pode ser dividida, tá? Mas quando eu digo que alguma coisa é indivisível, eu quero dizer que essa coisa ela não pode ser dividida, tá? Então, esse in aqui, ele dá um significado contrário a alguma coisa. Quando você colocar esse in, você vai estar dando um significado contrário à palavra. Então, divisível pode ser dividido. Indivisível não pode ser dividido. Tá bom? Divisível e indivisível. E pode ser dividido e não pode ser dividido. Beleza, gente? Vai depender aí cada um do prefixo que você colocar. Vou usar outro exemplo com vocês aqui. Vou pegar a palavra... peraí, deixa eu botar isso aqui. Eu vou pegar a palavra capaz. Pronto. O adjetivo capaz. Aí eu tenho aqui a raiz é capaz, e se eu colocar o in, eu vou dar um significado contrário, ou seja, incapaz. Ou seja, uma pessoa que não tem capacidade de fazer alguma coisa. Tá? Incapaz. Apto. Apto é alguma coisa, é alguma pessoa que pode estar apta a fazer alguma coisa, tem condições de fazer alguma coisa, tá? Inapto é alguém que não tem condições de fazer alguma coisa. Então, vocês percebem que a partir do momento que eu acrescento esse prefixo, eu estou aí mudando o significado da palavra. Eu estou dando um significado contrário à palavra. Tá? A partir do momento que eu acrescento aí
esse prefixo, eu estou dando um significado contrário à palavra. Beleza? Então, sempre que você colocar esse in, você vai dar um significado contrário. Então, esse prefixo in, ele tem a possibilidade de mudar, alterar o significado da palavra. Então, pessoal, vocês viram como é que funcionam os afixos? Cada um deles vai dar um significado diferente à palavra, tá bom? E aí são os prefixos e os sufixos. Beleza, gente? Eu acho que vocês conseguiram entender. Tá? Na próxima aula, a gente vai estudar mais um pouquinho sobre os afixos. A gente vai ver alguns outros exemplos de afixos, tá? Então, para resumir a aula de hoje, os afixos, eles são divididos em prefixos e sufixos, dependendo da posição. Prefixo, ele vem antes do radical, no início do radical, e sufixo, ele vem no final do radical, tá? Cadê? Pronto, prefixo vem antes, sufixo vem depois, tá? Então, dependendo da posição, eles vão ser chamados de prefixo ou sufixo. Quantos sufixos e prefixos existem? Muitos e um bocado, tá? Existem muitos e muitos sufixos, muitos e muitos prefixos. Na próxima aula, eu vou tentar trabalhar com vocês o máximo de prefixos e sufixos possíveis, tá bom? Lembrando que eles são sempre acrescentados no início da raiz ou no final da raiz, tá bom? Sempre na raiz, eles são acrescentados na raiz, beleza? Então, ó, a gente fica por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar essa página aqui, um minutinho para vocês copiarem, passarem para a caderno de vocês, e em seguida eu vou finalizar a nossa aula, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês lá no Classep, tá? Tenham uma ótima semana, tenham um bom descanso, tá bom? Não esqueçam aí das nossas provas, tá, gente? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e nos veremos na nossa próxima aula semana que vem. E essa semana temos aula de profissão e aula de gêneros, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.